Bom, vamos falar aqui de um caso bastante importante que nós estamos acompanhando. A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos pediu investigações sobre o aborto legal feito após o estupro de uma menina de 11 anos em Santa Catarina. O Ministério agora quer que os médicos que fizeram esse aborto sejam investigados. A gente vai falar sobre essa notícia, né, que causou aí bastante perplexidade, com o Ariel de Castro Alves, advogado, presidente do Grupo Tortura Nunca Mais São Paulo, especialista em direitos humanos pela PUC de São Paulo, membro do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e ex-conselheiro do CONAMA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Olá, Ariel, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Marilu, bom dia a todos os telespectadores da TVT, bom dia, Glauco, é um prazer falar com vocês. Prazer é o nosso, Ariel. Ariel, bom, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, além de solicitar, né, a investigação em relação à conduta dos médicos, pediu também a investigação sobre o vazamento do vídeo, né, da audiência que revelou o caso, né? A gente, só para relembrar, nesse vídeo aparece aí a juíza Joana Ribeiro Zimmer induzindo, né, a menina e a mãe dela desistindo do aborto legal, e depois da divulgação do caso, a justiça revogou a ordem da juíza, aí que tinha determinado que a menina deveria ficar num abrigo, né, e o aborto pôde ser finalmente realizado. E esses pedidos de investigação, Ariel, na sua opinião, não violam aí os próprios direitos dessa criança aí que já sofreu tantos abusos sexuais e institucionais? Você considera também perseguição aos médicos que fizeram um aborto legal? Claramente, esse pedido de investigação é uma grande demagogia com os fins eleitoreiros, né, dentro dos apelos conservadores, fundamentalistas, que infelizmente existem no país. Eles querem usar essa menina que foi vítima de violência sexual, de estupro, para essa finalidade absurda, demagógica e eleitoreira. Nós vimos em vários momentos o próprio presidente Jair Bolsonaro se manifestando sobre esse caso de aborto, e agora, então, eles utilizam o Ministério da Mulher e Direitos Humanos com esta, então, finalidade. Claro que essa investigação não vai gerar nada, porque os médicos estão amparados pela lei. O aborto legal é previsto no Código Penal brasileiro naqueles casos de estupro, principalmente de estupro de vulnerável, estupro de crianças e adolescentes, e também previsto quando existe risco à vida da gestante em razão de uma gestação, e nesse caso isso também foi comprovado anteriormente por laudos médicos. E sobre a investigação do vazamento da audiência, na verdade, aquele vazamento, aquela publicação feita pela imprensa, pelo portal Intercept, junto com uma outra instituição de comunicação, Catarinas, né, que faz também tem uma atuação nessa área de defesa da mulher, o portal Catarinas, tem a utilidade pública ali, e tem também a liberdade de comunicação prevista na Constituição Federal Brasileira. Então, aquela publicação, ela garantiu os direitos da criança e do adolescente previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 227 da Constituição Federal, e também tratou do aborto legal previsto no Código Penal brasileiro. Então, não há o que investigar também daquela publicação, daquela visibilidade que o caso teve. Na verdade, se não tivesse visibilidade, a violação se perpetuaria, porque o caso não viria à tona, não teria cobrança da sociedade e a lei não seria aplicada se nós não tivéssemos aquela visibilidade. Então, quem tem que ser investigada é a juíza, é a promotora, que estão sendo investigadas pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, pela Corregedoria do Tribunal de Justiça, pela Corregedoria do Ministério Público. E, claro,
nós sabemos que essas investigações geralmente também não resultam em nada para magistrados, para promotores, porque o corporativismo é muito grande no Brasil e não há um controle social também nesses órgãos de investigação, não há uma presença da sociedade civil, de entidades de direitos humanos, nesses órgãos que deveriam fazer o controle externo também do Ministério Público e do Poder Judiciário. Então, infelizmente, nessas situações também não temos nenhum resultado efetivo. Mas, de fato, é inaceitável essa postura do Ministério que deveria defender os direitos da mulher, que deveria defender os direitos da criança, do adolescente, os direitos humanos, de querer perpetuar, de querer defender violações. Nós temos aí, por hora, 4 meninas sendo estupradas com menos de 13 anos de idade. Essa deveria ser a preocupação do Ministério dos Direitos Humanos. Nós temos 6 abortos por dia de crianças aí que são vítimas de estupros no Brasil, em razão dessas situações. Então, o Ministério deveria se preocupar em evitar que esses estupros acontecessem, para que também não acontecessem os abortos, já que os estupros não ocorreriam se nós tivéssemos um trabalho preventivo. Então, esse deveria ser o foco principal do Ministério dos Direitos Humanos, e não querer investigar médicos, querer intimidar as pessoas que estão cumprindo com as suas funções. Ou seja, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos aí do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos deveria justamente investigar as condutas, como você disse, da juíza e da promotora, não é isso, Ariel? Exatamente, esse seria o papel de uma ouvidoria que fosse, de fato, de defesa dos direitos humanos, porque a juíza e a promotora tiveram uma conduta completamente arbitrária, equivocada, contrariando os direitos humanos e os direitos da infância e juventude, impondo uma gravidez que gerava risco à vida da menina gestante e também constrangendo a própria mãe da menina. Colocaram no acolhimento institucional, que é uma medida excepcional, sendo que a menina estava acompanhada da mãe. A mãe tinha a guarda, tinha todos os cuidados sobre a menina, e a menina foi colocada num abrigo para que fosse evitado o aborto legal. Então, essa é a grande violação e a grande arbitrariedade que aconteceu nesse caso, e que o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos deveria estar atuando, e não o contrário. Nós temos 26 mil meninas todos os anos que acabam tendo filhos com menos de 14 anos de idade. E nós sabemos dos efeitos da gravidez precoce. Elas abandonam os estudos, abandonam todo tipo de atividade, de formação delas, né, e acabam, muitas vezes, ficando submissas à violência doméstica, à violência dos seus companheiros. São muitas vezes meninas que se casam com pessoas bem mais velhas que elas, ou vivem junto, têm união estável, e passam a vida toda sofrendo violências, a vida toda sendo também exploradas no trabalho, começando pelo trabalho infantil, porque são meninas entre 10 e 14 anos de idade. São casos que se configuram como estupro de vulnerável. O Brasil é o 4º país do mundo com mais casamentos infantis, meninas que se casam para fugir da pobreza, muitas vezes casamentos encomendados por seus familiares, por conta da situação de miséria, de pobreza e de fome. É com isso que o Ministério dos Direitos Humanos deveria se preocupar. Aliás, eles cortaram em 30% o orçamento voltado à assistência da infância e da juventude no Brasil, agora que se comemora os 32 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não se comemora, na verdade, se lamenta que nós chegamos a 32 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente com um corte de 30% do orçamento, segundo
o INESC, que é o Instituto Nacional de Estudos Sociais e Econômicos, que analisa os orçamentos públicos. Aliás, no trabalho infantil, nós tivemos um corte de 95% do orçamento, mostrando que esse governo está desmontando a proteção da infância e da juventude. Tentaram acabar com o CONANDA só se manteve, o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, com uma liminar do STF por meio do ministro Barroso. Então, na verdade, esse governo não tem compromisso com os direitos da criança e do adolescente. Muito pelo contrário, está acabando com o orçamento da área da criança e do adolescente, está acabando com os órgãos importantes de proteção e ainda tem esses absurdos de querer culpabilizar as pessoas que estão cumprindo a lei, como no caso dos médicos que realizaram esse aborto legal. Sartori, a gente está praticamente há 12 minutos conversando. E a cada 17 minutos, uma garota, aí exatamente até 13 anos, ela sofre violência sexual no país. Então, até a gente terminar essa entrevista, uma criança já foi estuprada. Quer dizer, esse aí é um dado, né? Você já trouxe alguns dados aqui também, e esse faz parte de uns dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, onde mais de 30 mil meninas de até 13 anos foram vítimas de estupro, e de todos os estupros que acontecem no Brasil, 61% são menores de 14 anos. E a gente vê, né, a posição de ministros, né, de ministras que deveriam estar preocupadas, né, em relação a essa questão e acabam entrando por essa questão de investigação de médico, investigação do feto. Enfim, quer dizer, a gente está desprovido, né, totalmente nesse Brasil, né, de proteção à criança e ao adolescente, principalmente as meninas, né, que estão sofrendo estupro a cada 17 minutos no país, né, Ariel? Exatamente, nós temos diariamente em torno de 107 casos de meninas que sofrem estupros, que sofrem violências sexuais no Brasil, sem contar outros casos também de assédio sexual, de importunação sexual, e, de fato, nós precisamos de mecanismos de proteção. São Paulo, por exemplo, é o único estado do país que não tem delegacia de proteção da criança e do adolescente. Nós temos uma lei de 2017 que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança vítima ou testemunha de violência, de autoria da deputada Maria do Rosário, que não tem sido implantada, que ela prevê a criação de centros integrados de atendimento, onde nos mesmos espaços vão ter delegacias de proteção da criança e do adolescente, varas especializadas também na violência doméstica e sexual contra crianças e adolescentes, e centros de atendimento psicossociais, para dar todo o atendimento psicológico e social às vítimas, e o atendimento de saúde também, que é fundamental nesses casos de violência sexual. Infelizmente, nós não temos esses centros integrados sendo implantados e nenhum esforço do governo federal para que isso aconteça. Então, de fato, isso mostra o grande descaso. Nós temos um aumento de denúncias no Disque 100 nos últimos anos, e a falta de políticas públicas, de programas, de serviços de proteção. A pandemia, claro que agravou a violência doméstica. Geralmente, nos crimes sexuais, nós temos essa questão. 80% dos casos são cometidos por pessoas que conhecem, que têm algum vínculo com a vítima. Muitas vezes são familiares, mas também são vizinhos, são pessoas que estão no dia a dia da vítima. Quem deveria proteger, muitas vezes, são os algozes. E 70% dos casos ocorrem nas casas, nas residências das vítimas. E nós tivemos aí, de 2020, tivemos 95 mil denúncias no Disque 100. Esse ano, de janeiro a junho, já foram 318 mil denúncias de violações aos direitos de crianças no Disque 100.
Então, aqueles casos que ficaram represados durante a pandemia estão aparecendo agora, com apoio da área da educação, com apoio da área social, para identificar e para trazer as denúncias sobre esses casos para que sejam apurados pelos órgãos de proteção. Exato. Bom, a gente vai encerrar agora a entrevista, Ariel, com mais uma notícia aqui, infelizmente, uma menina aí de 11 anos foi estuprada pelo padrasto, ou exatamente o que você acabou de falar, pessoas muito próximas à criança, né? E ela não sabe nem ler, nem escrever. O caso de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, a delegacia especializada de atendimento à mulher dessa cidade prendeu nesse domingo um homem suspeito exatamente de estuprar e manter a enteada de 11 anos em cárcere privado por pelo menos 2 anos. Né? Enfim, é um absurdo, e eu tenho aqui a notícia de que os vizinhos não viam a menina há já muito tempo, né? Há anos, só que eles viram ela saindo de casa com um bebê recém-nascido nos braços, entrando em uma ambulância do SAMU. Então, na realidade, houve complicações após o parto, né, após esse estupro, e a menina teve ali em casa e depois foi remetida aí ao hospital. E, portanto, só encerro aqui a nossa conversa, que o nosso tempo está esgotado, Ariel, com essa lamentável notícia que você, enfim, só para também mostrar o que você acabou de falar, desses vínculos, né, próximos, que estão exatamente envolvidos nessas questões de estupros. Ariel, muitíssimo obrigada, um forte abraço para você. Se quiser só falar, comentar rapidamente, em segundos, essa notícia, por favor, fique à vontade. Sim, de fato, a violência contra crianças e adolescentes é um dos grandes problemas do Brasil. Todos os dias, 20 crianças e adolescentes são assassinadas. Infelizmente, nós não podemos continuar aí mais convivendo com essas situações, e precisamos todos estar atentos, combater esses casos. Não podemos nos omitir enquanto sociedade. Então, obrigado a você, um bom dia a você, abraços também a toda a equipe da TVT e a você. Muito obrigada, Ariel. Um grande abraço para você também. Muitíssimo obrigada. Falamos aqui com Ariel de Castro Alves, advogado, presidente do grupo Tortura Nunca Mais São Paulo, especialista em direitos humanos pela PUC de São Paulo, membro do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.